Olá, é o João. Peço desculpa se algumas partes deste episódio não fizerem sentido, mas tivemos um problema na gravação deste episódio e por isso tive que mover um dos temas para lá. A greve dos motoristas. Espero que compreendam. Desfrutem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um ensaio sobre a cervejeira. Eu sou o João, este é o Zé. O Zé está demasiado bêbado. E hoje vamos falar... Calúnias, não é verdade. Eu não estou bêbado, eu estou enjoado. E não sei se não foste tu que me deste este enjoo. Eu não fiz nada. Essa tua figurinha. Esta às figurinha. Vezes... Se fala mal da minha figura. Quem te dera a ti? Credo. Falar de Hong Kong! Sabes onde é que fica Hong Kong? Vamos falar de Hong Kong? Eu não falo assim. Vamos falar de Hong Kong? Vamos falar de Hong Kong? De Hong Kong. Ai, Hong Kong. O que é que eu disse? De Hong Kong. King Kong? King Kong não, esse é o outro. Donkey Kong. Olha, esse é melhor. Sabes o que é que se anda a passar em Hong Kong? Sei lá, presumo que se anda a passar muita coisa. Pá, anda-se a passar muita coisa, é verdade. Mas agora agora não, está há um mês. Ou 2, ou 3, sei lá. Há alguns tempos. Acho que foi há um mês, há alguns tempos, começaram a haver protestos por causa de uma lei que era a lei da extradição. Exatamente. Sobre a qual tu não sabes nada, não é? Sei várias coisas sobre esta lei. Sabes? Eu estou a ver. É que eu também não sei, mas eu estava à espera que soubesses, não é? Eu sei muito bem o que é que era. Ora bem, Hong Kong já não é porque a lei está parada. Está parada? Está em águas de bacalhau. Está em águas de bacalhau. Está em banho-maria. Em banho-maria? Sim, e se for assim num banhinho com umas malvas? Assim que é para pousar os ossos, que é para ver se passa a dor da inflamação? Não? Umas malvinhas? Um banho de malvas? Não? Não é? Pronto, está bem. Não. O que é que era a lei da extradição? Me perdi. Sim. Sei lá eu. Hong Kong é um estado. Não é um estado. Hong Kong... Eu vou dizer o que é Hong Kong. Epá, tu até devias ter vergonha. Eu sei o que é, mas esqueci-me o que é que é. Tu não sabes o que é. Cala-te. Hong Kong... Eu sei que é um estado independente, mas faz parte da China. Não. Hong Kong é uma antiga colónia inglesa. Sim. Que os ingleses, eu também já não sei quando. Eu sou uma ignorante. Isto é um ignorante a falar com um gajo que mais ignorante é. Não, foi em 97. Já não sei em que ano é que foi. Não foi. Hong Kong era uma colónia inglesa que assinou-se um certo contrato, acordo diplomático, político, o que quer que seja, entre Inglaterra e China, em que a partir de um certo ano a Inglaterra cedia a jurisdição de Hong Kong à China. Obviamente que os gajos de Hong Kong estavam habituados a ser independentes, porque aquilo quando se pertencia à Commonwealth era uma maravilha, faziam o que queriam. Não é? Que os ingleses, desde que eles pagassem um impostozito, o que quer que fosse, podiam fazer o que bem lhes dava na gana. Claro que passaram para a China, acabou-se a mama toda. Falando assim numa linguagem mais coloquial, não é? Acabou-se a mama toda porque os chineses não querem cá nada destas brincadeiras. A partir de agora quem manda somos nós. Obviamente que eles não puderam entrar logo a pé juntos. Até acho que pelo acordo que eles assinaram com os ingleses não podiam entrar a pé juntos. E pronto, e agora temos esta situação em que eles estão assim num come-se e come-se-á, no mundo daqui e da além, em que não se sabe se são China, são uma região autónoma, são um Estado independente, oficialmente são uma região autónoma sobre o domínio chinês, um domínio abstrato chinês, mas como seria de esperar, um governo autoritário como é o da China, quer cada vez mais espalhar os seus pequenos tentáculos, enraizá-los em tudo o que é sítio, para, num futuro próximo, esperam eles, tomarem conta daquilo como se fosse apenas mais uma província chinesa. Digo eu também, eu não sou chinês, eu não sei do que é que falo, mas falo na mesma, não é? Tudo alegadamente também? Sim, isto é tudo alegado, porque especialmente tu é que estavas com medo que viessem aqui uns assassinos. Olha, até já dizer uns assassinos. Viessem aqui uns assassinos. Assassinados. Aqui uns gangsters chineses que nos viessem aqui, depois deste podcast ser lançado, que nos viessem aqui raptar, mandavam-nos para um campo de trabalhos forçados, onde éramos reeducados na boa tradição comunista chinesa, e saímos daqui vinhamos todos vestidos de vermelho, caralho. Parecíamos que éramos do Benfica. Nós éramos do Benfica. Acho que não éramos do Benfica, não. Eu também sou. Opa, mas para que é que tu foste esta... Está cortado. Está cortado, está.
Olha, como se eu já não tivesse deixado pista. A minha sorte é que ninguém vê isto. Ou ver ninguém vê. Mas são uma minúscula minoria que eu nem sei se não são. Eu acho que isto é tudo bots. Isto é tudo bots que andam a ouvir este. Eu não acredito que alguém ouça este programa. Só começar por ti, caralho. Levar um blip, olha. Começam em ti e acabam em mim, que é que ouve. Eu acho que nem chegam a mim. Começam por ti e fecham logo a janela. Pô. Vá, continua. Hong Kong. Já ficou mais ou menos entendido, explicado, explanado, mal compreendido o que é Hong Kong. O que é que se está a passar em Hong Kong? Eu já disse que eram muitas coisas, mas tu queres-me falar de alguma coisa em específico? Sim, é um protesto por causa da lei de extradição. A lei de extradição, em geral, as leis de extradição... Sim, as leis de extradição são... É para mandar um criminoso para outro lado, para outro país. Exato, existem entre países, por norma. Aqui, neste caso, é um Estado independente, por isso também... Não é um Estado independente. Eu já te disse que isto é um Estado como se começar. Como se começar, exatamente. Supostamente, é um Estado independente. É uma região autónoma, vá. Digamos que sim. Vamos fingir que sim. Pronto, basicamente era para mandar os criminosos que cometessem crimes contra a China... E provavelmente não só, mas... Era para mandar os criminosos de Hong Kong para a China. Pois, faz sentido. Da China para a China, não... Não. Hong Kong para Hong Kong, não... É, mas... Pronto, acho que eles já lá estão. Pronto. E as pessoas são contra isso. E bem não. E é normal. Não é bem. Não é bem. Grande China. Estás aqui. Eu acho que já estou a ver ali uns binóculos a espreitar cá para dentro. Deve ser ali de um restaurante chinês. Tem lá um gajo enfiado que ninguém sabe, que é com aqueles aparelhos dos filmes de espionagem, assim aqui, assim uma antena parabólica a rodar aqui na zona, a ouvir tudo o que se está a passar nestes prédios. Mas pronto, era isso. E as pessoas são contra e há uma revolução a acontecer nas ruas. Uma revolução, como quem diz. São protestos, está toda a gente na rua. E agora, estamos a falar disto agora, porquê? Porque há uns dias, ontem... Eu estava no Reddit, muito bem, estava a ver o AL. Pois, isto vem tudo do Reddit, não é? Normalmente, porque é onde eu vejo as coisas. Isto devia ser um ensaio sobre o Reddit, isto não devia ser um ensaio sobre a cerveja. Não, porque há muita coisa que não vejo no Reddit. Que não vês? Pois, isso eu sei que tu não vês. Vejo nos sites. No Público, no JN. E onde é que vais buscar? Não interessa. Segue. No Público e ao JN. Há outras coisas. E aqui foi por causa de um tweet. Por isso foi até o Twitter outra vez. Em que há um senhor que se chama Alexander... Alexander? Não, Alexander, pois. Estava a pensar que era Alexander. É o Alexander Krauss. Krauss, que é o nome... Não sei. É um nome germânico, não interessa. Pronto. Que... Germânico judeu, acho eu. Sim. Suponho que sim. Por causa ali do avô dele. É o avô, não é? É. Segue em frente. Ou a avó, não interessa. Segue em frente. Eu não sei se este vídeo é dele, se não, acho que sim. Mas ele está a filmar um comboio militar. Aqui correto. São caminhões. Sim, são só caminhões. Um deles não tem o pano por cima e parece ser o quê? Uma jaula? Uma jaula ou então simplesmente é para segurar o pano? Não interessa. Caminhões, são para levar a gente. Estão vazios. São para levar a gente e estão vazios. Exato. Sabe-se lá para que gente é que é para levar. Exato. E depois também há... Os caminhões estão todos entrados dentro de um estádio e depois nesse estádio estão lá os caminhões, estão lá assim uns APCs, que eu não sei como é que se diz em português. São os APCs. Carros blindados. Mas são carros blindados, são mini tanques. É um Shaimit. São tanques, mas não são tanques, porque não têm lagartas. Para quem souber o que é um Shaimit. Eu não sei. Pois claro que não sabes, tu és um ignorante, como eu já referi. Quase ignorante. E pronto, é isso. Depois já a polícia está envolvida nos protestos porque andam lá disfarçados e não sei o quê. Sim, eu já ouvi, neste caso, muitos dos gajos que estão a ser presos nestes protestos. Eu já ouvi alegações que dizem, ao que parece há vídeos, mas eu não sou fastidioso o suficiente para ir à procura deles, até porque os vídeos estão no Twitter e o Twitter não é a minha cena. Não é a minha onda, man. Chega no Twitter, mano. Eu e o Twitter e o Facebook e as redes sociais não somos muito amigos, como eu já mencionei várias vezes. Mas sim, ao que parece, uma das principais acusações que os protestantes fazem contra a polícia é que aparentemente os polícias andam a enfiar materiais ilícitos nas mochilas e nos bolsos de protestantes para justificar a sua prisão, uma vez que eles, ainda que Hong Kong pertença à jurisdição chinesa, mesmo assim, Hong Kong ainda mantém uma certa, nem que seja uma certa aparência de independência, e não pode simplesmente
capturar, prender, julgar, acusar gajos pelo simples facto de serem protestantes, não é? Isso é coisas que fazem lá na China. Não ficou muito bem. Não é? Que as pessoas já não se lembram, não sabem o que é o massacre de Tiananmen. Quando ouvem falar de Tiananmen, lembram-se daquele magricela chinês pequenote, com a camisa branca, não sei se já viste o vídeo, a meter-se à frente do tanque. Já. O que as pessoas não sabem E as fotos? é que esse gajo fez isso. Aquilo é uma procissão qualquer, um desfile lá do governo chinês, com os tanques, como os governos comunistas, por norma, gostam de fazer. O governo chinês já não se pode bem... É comunista em certos respeitos, noutros respeitos é simplesmente um capitalismo autoritário, não é? É um capitalismo controlado pelo Estado. Um gajo pode dizer que isso é comunismo, que é fascismo. Não interessa, não é para aqui chamada. É um regime autoritário. E regimes autoritários gostam muito de desfiles de militares e de coisas assim, que é para ser uma boa exibição da pujança militar que esses regimes possuem e que exercem. Esse homem meteu-se à frente desses tanques, que as pessoas já não se lembram, para, de certa maneira, fazer relembrar, para protestar, para não fazer esquecer, seja o que seja, que nesse mesmo dia, uns anos antes, eu agora já não me recordo quando, houve um massacre na China em que morreram milhares de pessoas. Quando centenas de milhares de pessoas, isto não sei se foi nos anos 70, 80, se juntaram para protestar pela democracia ou liberdade ou essas coisas boas que as pessoas não se lembram. Na altura em que a China era um Estado autoritário, mas mais... uma forma mais aberta. Não é como hoje. Hoje a China exerce a sua autoridade mais pela calada. Antigamente não era assim. Essas pessoas juntaram-se para protestar. O governo chinês mandou para lá tanques e os tanques começaram a esmagar gente. Esse gajo, desse protesto de Tiananmen, foi onde o massacre de Tiananmen ocorreu. Esse gajo fez esse pequeno protesto, mas que ficou registado nos anais da história, exatamente para que não se esquecesse esse massacre. Ou seja, que a gente só por aqui já entende a peça com que estamos a lidar. A China não gosta de gente a levantar a voz, não gosta de gente a abanar o barco, não gosta de gajos que levantou a bolinha, não gosta de gajos que dão uso à garganta, nem à língua, nem à cabeça. É certo e sabido. Pelo menos que dão uso à cabeça de formas que eles consideram destrutivas ao Estado. Não é? Destrutivas à comunidade, o que quer que se chame. Cada vez mais se vê isso a acontecer nos nossos países, mas... isso são outras conversas. Está a passar para cá. Tudo importado. Obviamente que se a China quer começar a tomar controle de Hong Kong, como qualquer Estado quer exercer o seu poder sobre regiões autónomas, não autónomas, províncias, seja democrático, seja uma monarquia, seja um fascismo, um comunismo, seja o que seja, os Estados querem exercer a sua vontade. Obviamente que há Estados, como são os nossos, por enquanto, graças a Deus, que exercer a sua vontade não é mais nem menos do que vocês pagam estes impostos e depois podem fazer o que bem-vos apetecer. Seguem mais ou menos estas leis, como nós fazemos com o nosso Estado. Obviamente, desde que sigam a mesma Constituição que nós seguimos, Madeira, Açores, podem fazer o que lhes apetece. Desde que pagam um certo nível de impostos, a nível nacional, podem fazer o que lhes apetece. A China não se contenta com isso, como é óbvio. Até porque a China não gosta de dissidentes, não gosta de gente que vá disruptir com a paz social, com a harmonia do Estado, com a harmonia da população. E é óbvio que quer começar a tomar controle de Hong Kong. Controle a nível político, a nível social, a nível intelectual. Os gajos de Hong Kong estão habituados dos tempos, muitos deles pelo menos, se calhar... que nestes protestos, por acaso, repara-se uma coisa que é gente nova e gente velha, principalmente os envolvidos. A gente velha, porque ainda se lembra na altura em que estavam debaixo do domínio inglês, em que era tudo um regabof, era como queriam. Era boa vida. E a gente nova, que não só ouve falar de como as coisas eram quando estavam no domínio inglês, que há de reparar que em muitos protestos ainda hoje havia quando eles bloquearam um aeroporto de Hong Kong, sim, havias de reparar que haviam lá gajos que andavam com a bandeira do Reino Unido. Não sei se deste conta. E coisa qualquer também. Não. Mas estavam a cantar era o hino americano. Mas pronto, o hino americano é outra coisa. Já é um hino genérico, mas também neste caso. Mas eles andam com a bandeira do Reino Unido. É o que eu estou a dizer. Isto é gente nova que ouviu falar da gente velha, como é que os tempos antigos eram, os tempos áureos, em que Hong Kong era um paraíso da liberdade ali num recanto do mundo que não é propriamente muito dado às liberdades
e à democracia, e ao mesmo tempo que tem acesso à internet, tem acesso a livros, tem acesso ao que quer que seja, ouvem falar de como é que as coisas são cá fora e querem igual. Não é? Como qualquer gajo quer, não é? Toda a gente quer ser livre. Sim. As pessoas querem ser livres, não querem... Isso... Eu tenho sempre o meu ditame, que é que as pessoas querem ser livres, embora não gostem de liberdade. Isto quer dizer que as pessoas querem fazer o que lhes apetece, só não gostam quando os outros fazem o mesmo. Um pequeno à parte. Prossigamos. E então, estes protestos acontecem como nunca aconteceram. Pelo menos na China. Porque a China estava habituada a esmagar protestos com tanques e conseguiu assim pacificar a sua população ao longo dos anos. Já não tem esse problema, porque eles agora já instauraram sistemas muito mais requintados, muito mais pormenorizados de controle social. Não sei se tu certamente já ouviste falar, já muita gente ouviu falar do crédito social, Sim. dos regimes que eles agora têm de... Antigamente, quando um gajo estava habituado a pensar num fascismo ou num sistema autoritário, vinha à PIDE, mandava-te para o Terrafal, eras torturado. Hoje em dia as coisas já não se fazem assim. Hoje em dia, se o governo chinês não gosta de ti, dá-te uma má pontuação neste jogo que é a vida, e de repente não podes andar de comboio, De avião. não podes andar de avião, estás proibido de ir para certas universidades, de utilizar certos serviços bancários, certos serviços públicos, não é? E é a maneira deles dizer: bem, eu não te estou a proibir de fazer nada, mas as consequências são estas, não é? E um gajo vende isto superficialmente, parece que realmente estas pessoas são livres, têm estas pequenas consequências. Claro que isto quer dizer que estas pessoas deixam de poder funcionar numa sociedade. Deixam Ou de ser livres. estão também na desvantagem de funcionar na sociedade da forma como querem, desde que vão contra a política, não é? Contra as aspirações deste governo, neste caso é o governo chinês, neste caso, que mais vale tipo, será que vale mesmo a pena eu criticar esta política do partido, do governo? Epá, mas depois eu fico... Epá, e depois o que é que me acontece ao meu crédito bancário? Epá, depois eu tinha aquela viagem marcada e depois não me deixam entrar no avião. Epá, se calhar é melhor ficar calado. Porque isto, de todos os livros, filmes, histórias, jogos de computador, músicas, qualquer que seja o meio artístico / de entretenimento que exista, dos últimos 100 anos, o que eles nunca perceberam, ou perceberam parcialmente alguns, agora não vou estar aqui a enumerar livros nem autores, porque senão depois parece muito pretencioso, não é? Embora, se calhar para ser um pouco pretencioso, neste país em que a gente vive, se calhar me começam a chamar senhor doutor, não é? Senhor engenheiro. Não, engenheiro não, mas agora senhor doutor até me caía bem. Embora não seja nem doutor, nem engenheiro, nem coisa nenhuma, mas prontos. São um perdido que para aqui ando. Um parou. Um parolo perdido. Um vagabundo. Um vadio, prontos. Um Zé. Um Zé, exatamente. Olha, vês como tu acertar. Pela primeira vez, acho que desde que começámos a fazer estes episódios, estes ensaios, tu acertas, cara. Um Zé, é isso mesmo, estás a ver? Tu se te aplicares até consegues dizer alguma coisa correta. Só não acerto nem milhões. Pois, não, está bem, mas também isto é aquele ditado do relógio, não é? Mesmo estando parado, acerta 2 vezes. Por dia. Pronto, tu acertaste 2 vezes num mês, ou uma vez num mês, mas também não se pode pedir muito. Mais vale o relógio parado. Já foi mais um mês. Prosseguindo em frente, onde é que eu ia? Neste caso, estes métodos de controle, como foram descritos nestes filmes e nestes livros e coisas semelhantes e análogas, é que as pessoas não percebem que a melhor forma de controlar uma população não é com a opressão direta. Porque contra uma opressão direta, uma população aguenta durante algum tempo. Mas chega a uma altura que se revolta, que se farta, que é demasiado, já não estão capazes de suportar mais. Mesmo contra uma opressão indireta, com uma opressão mais dissimulada, uma opressão pela calada, neste caso estou a falar de polícias secretas que prendem pessoas e não sei o quê, que criam um certo estado de terror, assim um terror quase mais fantasmagórico, não tão ao ar livre. Mesmo esse pode resistir. Sabes o que é que o homem moderno é incapaz de resistir de qualquer forma que seja? Ok. É uma ameaça à sua comodidade. À comodidade que os outros têm e que ele se recusa a ser privado dela. É um bocado estranho. Eu se pensasse melhor nisto, assim, se calhar de papel e caneta na mão, conseguia
explanar-me melhor, se calhar conseguia aprofundar mais o sistema. Mas uma opressão direta, uma opressão indireta, uma completa denegrição de ti como indivíduo independente, como uma pessoa livre, como um ser pensante, provoca-te revolta. Agora, um ligeiro acumulado de incómodos, um ligeiro crescente de ameaças à tua comodidade, aos poucos, não é? Não é ires preso, não é seres censurado, não é o seres, não sei, barrado de algum sítio. Isto é o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos tirar esta comodidade. E depois a outra, e a outra, e a outra. E no entanto tu não te sentes oprimido. Tu não te sentes de alguma forma, não sei, atacado pelo sistema, pelo governo. Sentes-te somente inquietado. E isso é mais insuportável. Porque contra estas pequenas inquietações, contra estas pequenas perturbações ao decorrer normal da tua vida, eu acho que o ser humano nunca consegue reunir força suficiente para se revoltar. Ao contrário de uma opressão direta. Ao contrário do ser preso. Ou do ser abertamente censurado. Dizerem: não, tu não podes dizer isto. Não, tu não podes publicar isto. Agora eu dizer-te: bem, tu podes dizer isto. Mas sabes que se disseres isto, nós, como estás a ser um pouco disruptivo à nossa paz social, vamos ter que tomar medidas. Tens que perceber. Há pessoas que não são como tu. São pessoas que são mais harmoniosas. Elas merecem um prémio. E acho que é mesmo por aí. É que eles encaram a ideia de tu usares um avião, não é? Sim. Tu comprares um bilhete de avião, tu usares o comboio, tu usares certos serviços bancários. Não é o banco em si. É certos serviços. São certos serviços mais benéficos, como sendo um privilégio. Não é um direito, é um privilégio. E as pessoas estão sempre mais dispostas, ou oferecem sempre menos resistência, a perder privilégios, ao invés de, ou em oposição a, lhes serem interditados direitos. E nisso eu digo, o governo chinês foi diabolicamente brilhante em acabar com a ideia de prender gente e de mandar para campos de concentração, ou de reeducação, ou trabalhos forçados, e simplesmente começar a cortar nestas coisas que eles, quase maquiavelicamente, assim muito dissimuladamente, conseguiram converter de funcionamento normal, de um direito, de um acordo privado entre o indivíduo e uma qualquer instituição ou empresa, num privilégio social. Não é? Agora, depois desta diatriba, voltando a Hong Kong. A gente de Hong Kong estava habituada, é a gente, não é? A população de Hong Kong estava habituada a certos direitos. O governo chinês, como é óbvio, não conseguiu entrar a pé juntos e acabar com eles. Foram-nos perdendo aos poucos. Mas, no meio disto tudo, provavelmente os chineses, se calhar um pouco ansiosos demais, quiseram-se apressar. Eu não sei se tu alguma vez já ouviste falar disto, mas houve algum tempo que começaram a aparecer notícias, isto já foi há alguns anos, há 5 ou 6 anos que eu comecei a ver isto na internet, já não sei muito bem aonde, em que eles começaram a fazer, como é que eu ia dizer, o milagre do desaparecimento, a desaparecer com alfarrobistas, vendedores de livros, proprietários de jornais independentes que falavam contra o governo chinês. Desapareciam. Alguns deles provavelmente nunca mais apareciam. Outros apareciam com umas ideias modificadas, sabe-se lá. Foram passar umas férias assim uma zona rural em que o trabalho era o prémio. O trabalho no campo durante umas 14 ou 15 horas era o prémio. E no resto das outras horas se calhar eram metralhados por informação, digamos, para o governo, para o comunismo chinês. Informação correta. Caso. Exatamente. Eles eram instruídos com a informação correta. Que era para ver se essa informação correta substituía aquela informação errónea, aquela informação até um pouco destrutiva que eles tinham na cabeça. Que era para ver se paravam de vender aqueles certos livros. Paravam de escrever aquelas certas ideias que, se formos a ver, em que é que ajudam? Só estão a provocar ansiedade na população. Só estão a espalhar notícias negativas a quem é que quer isso. Nós hoje até ligamos a televisão, vemos. Isto é só desgraças. É só desgraças. Deixa-me mudar o canal. Deixa-me ver outra coisa qualquer. Uma coisa que não fale das desgraças. Uma coisa que só fale bem.
E quando se fala bem, está o governo contente. Seja um governo democrático, eleito. Seja um governo autoritário, também eleito. Também. Seja um governo autoritário, eleito, como quem diz. Seja uma simples tirania que não deixa margem para dúvidas. Eu muitas vezes, quando se fala de censura, especialmente as pessoas no dia de hoje, isto voltando a Portugal, até para relacionar-me um pouco mais com as pessoas que estão a ouvir isto, que deduzirei eu que são portuguesas, não é? Na sua maior parte, sim. Na sua maior parte? Qual a maior parte? Isto nem é a parte grande nem pequena, quanto mais. Mas pronto, não interessa. A maior parte 3 é 2. Não interessa, vamos continuar em frente. As pessoas hoje em dia, quer quando falam desta tendência das notícias, que eu percebo que é uma tendência, e é uma tendência para o espetáculo, que é o que hoje em dia os programas noticiários e os jornais são. É uma tendência para o que é dramático, não é? Como dizia lá aquele gajo daquele caso excepcional e exemplar disto. É aquele gajo, não te lembras daquele gajo da TVI? O gajo que recebeu, eu já recebi esta informação dramática. Não te lembras desse gajo? Pronto. Coitado. É isto que as notícias gostam, porque é isto que as pessoas veem, por mais que digam que isto é só drama, isto é só tragédia. As pessoas veem na mesma. Mas continuando. Depois está tudo no CMTV. As pessoas falam de que as notícias, o que quer que seja, na televisão, nos jornais, nisto, naquilo, na internet, é só tragédia, é só drama, eu não quero ver nada disto. A PIDE, do contacto que eu tenho, obviamente que eu não tenho contacto direto com a PIDE, ainda bem, mas do contacto em direto que eu tenho, não é? De familiares meus que infelizmente, não é? Tiveram assim uns pequenos encontros, alguns mais prolongados que outros, com esses senhores tão simpáticos e tão graciosos. Nunca mandou ninguém para o Tarrafal, nem para as outras diversas prisões, para Caxinas e coisas assim. É Caxinas ou era Caxias? Era Caxias. Caxias, não é? Caxias. Exatamente. Foi onde o meu avô teve, foi em Caxias. Nunca mandou ninguém por sair à rua e dizer: epá, isto está um bonito dia de sol. Oh, epá, esta chuva nunca mais chega ao verão. Uma pessoa, na altura da censura, não era censurada por dizer bem. Nunca foi. Nunca ninguém foi censurado por chegar à rua e dizer: este Salazar, que belo trabalho que ele está a fazer. Quem me dera que ele fizesse mais. As pessoas não eram presas por comentários políticos. As pessoas eram presas, ou investigadas, ou punidas por comentários políticos negativos ou de alguma forma críticos. E o governo chinês é a mesma coisa. E sempre que as pessoas vêm falar que eu estou farto de política, eu não quero mais ouvir tragédia, eu não sei o quê. Mesmo eu compreendendo o teatro um pouco saturante que se passa hoje nas notícias, eu acho que se passa hoje nos meios de comunicação em geral, eu acho que é um sacrifício que nós devemos fazer, porque falar bem nunca custou. Falar mal, se calhar já até é um preço um pouco mais elevado a pagar. Vamos então agora para um ensaio extraordinário aqui no meio. Antes tinha dito que era sobre Hong Kong. Este ensaio era sobre Hong Kong e a greve dos motoristas. Vamos assinar aqui também uma notícia que eu vi no Telegrafo. Fui eu que o obriguei, prontos. Sou eu o culpado. Eu acuso-me. O culpado. Eu queria falar sobre isto. Pregar, vá. Pregar, sempre pregar. Extra. Ok. Do The Telegraph. Conheces The Telegraph? The Telegraph? The Telegraph is an English newspaper. Acho eu. Deve ser. Basicamente, o que aconteceu foi uns pais têm os putos, acho que são vários, não sei. Acho que são duas crianças. Vamos admitir que sim. Têm filhos. Têm filhos, exatamente. Numa escola primária inglesa. Esta escola, desde há uns anos para cá, passou a ser dirigida por um grupo... Não, eu vou dizer, pela Igreja Anglicana. Não, é um grupo que está por baixo. Sim, mas é um grupo sob a alçada da Igreja Anglicana. Exatamente. Pronto. Então agora, supostamente, isto é a lei lá. Sim, são obrigados por lei a fazer isto. São obrigados por lei. Todos os dias há uma hora em que eles têm que rezar. Pronto, isto é uma hora coloquial, não é bem uma hora. É uma altura, um momento. É uma hora. Um bloco de tempo. Em que são obrigados a fazer um comício de reza. Em vez de ser um comício ao Partido Comunista, é um comício a Deus. Um comício.
Pronto, e estes pais são ateus e dizem que isto é um atentado aos direitos humanos das crianças. Correto. E então decidiram levar a escola a tribunal. E é basicamente isso. Pronto, também nesta notícia há para aí umas alegações. Mas alegações não, é o que acontece. Em que eles, uma vez por semana, o que é, se juntam para fazer umas recriações, uns teatros sobre episódios bíblicos e acontecimentos bíblicos e figuras proféticas e coisas assim. Exato. Eu não vou disputar o direito legal destes pais, porque eu não faço ideia de qual é que é a lei inglesa. Eu nem a portuguesa conheço, quanto mais a inglesa. Por isso, não sou jurista, quanto mais advogado. E às vezes começo a duvidar se sou realmente um ser humano pensante. Por isso não vou pronunciar a nível jurídico, a nível legal, a nível judicial acerca deste caso. Quero meramente referir-me a certas inclinações, eu não diria filosóficas, mas talvez culturais, que às vezes certos ateus têm. Eu vou desde já mencionar, eu sou ateu também. Não sei se tu és. Eu não sei o que é que sou. Pronto, se tu és um hermafrodita religioso, ou és um bicurioso. Eu sou um ser... És um bicurioso. Não é? Um ser humano. És um ser humano? Acho eu. Não sei. Quanto a isso eu já tenho mais Só sei que nada sei. Quanto a isso já tenho uma dúvida maior. Só sei que mesmo nada quanto sei. a isso, que saber que nada sabes, eu mesmo assim reservo o meu julgamento. Mas pronto. A tendência que eu quero falar é que há uma certa tendência em ateus de serem anti-religião. Como se a religião fosse meramente voltamos aos geomans. A religião, isto é uma força do mal, Há as cruzadas, Há a Inquisição, Como que sem a religião, ao longo da história, não acontecessem crimes? Os crimes contra a humanidade são tão antigos como a religião. E como a religião é tão antiga, quase como a instituição social dos seres humanos, como o ajuntamento de pessoas, como uma unidade política, eu acho que a culpa aqui não é da religião, é mesmo da estrutura social que os seres humanos, biologicamente, culturalmente, têm a tendência a formar. Não é? Por isso não vamos dizer, que a religião é a causa de todos os males, porque houve muitos estados em que não havia religião e cometeram-se dos mais hediondos crimes contra a humanidade que alguma vez se cometeram. Não é necessário mencionar quais, basta fazer se calhar uma mera referência ao tema anterior, ou a um dos temas que eu falei no episódio, que eu não sei se isto vai estar tudo no mesmo sítio, se não vai, pois mas pronto. Era a palavra comunista, mas eu não queria dizer, mas pronto. Continuando. Há uma certa tendência de ateus de serem muito anti-religião, como se isso de alguma forma os fizesse serem seres moralmente superiores, porque a religião é a fonte de todos os males e tal, e tal, e tal. Não me parece que seja. A religião é uma manifestação do pensamento humano. Os crimes contra a humanidade são uma manifestação do pensamento humano. Crimes esses que nós, no nosso progresso social, no nosso progresso tecnológico, cultural, civilizacional, eu não disse esta palavra bem, mas também não me vou corrigir. Não interessa. Vou prosseguir em frente. Que o nosso progresso enquanto raça, enquanto espécie, enquanto civilização, enquanto sociedade, que nós tentamos mitigar, mas que na minha opinião, eu acho que a maior parte das pessoas, quanto mais as pessoas o tentam erradicar, pior. Quanto mais as pessoas tentam ser utópicas, maior é o descalabro final. Mas pronto, nós tentamos mitigar estes problemas, estes crimes, estas práticas, digamos, genocidas. Não são bem genocidas, quer dizer, também são genocidas, mas prejudiciais à nossa espécie. E não me parece que a religião seja a culpada. Não é, neste caso. A religião é mais uma ferramenta que é utilizada de forma a justificar e a perpetuar estes crimes. Logo, eu como ateu não sou propriamente muito anti-religião. Aliás, um dos meus maiores interesses é a religião católica. Como estudo cultural, não como que eu não sou católico, nem acredito, sim, mas eu sou particular. Eu, como já se deve, se calhar, ter percebido um pouco, eu não quero agora estar aqui mais uma vez, armar-me em pretencioso, mas é mais forte do que eu. É mais forte do que eu armar-me em pretencioso, por isso não vale a pena estar a negar a minha natureza. Diz lá que já leste a Bíblia, vá.
Nunca li a Bíblia, mas já li partes do Novo Testamento, aquelas que eu achei mais interessantes. Mas a Bíblia não, porque a Bíblia até lá muitos. O filho deste que gerou aquele e que gerou o outro e que foi para ali, que foi... é muito aborrecida, mas já li certas partes. O que eu adoro particularmente, não é adoro, mas gosto, aprecio, é ler teólogos. Alguns também. Um gajo está aqui a falar, parece que eu sou aqui algum enciclopédia da religião católica, que não é verdade. Tem meia dúzia de coisas, prontos. Teólogos e filósofos. Olha, filósofos, caralho, eu já nem sei falar. Isto és tu tiras-me do sério, caralho. Estás para aí a olhar-me com essa carinha de gato matreiro, que isto até... Pronto, tira-me do sério. Mas pronto, filósofos cristãos, um dos meus filósofos favoritos, que eu adoro principalmente ler, que é Kierkegaard. Mais uma vez, isto é para parecer inteligente, tu sabes quem é, não sabes? Claro que não sabes. E pelo facto de não saberes, eu até me sinto mais assim, sinto-me enaltecido, meu Deus. Eu se me enaltecer ainda mais, daqui a um bocado estou a tocar com a cabeça no teto. E olha que eu sou baixinho. Por isso, vê lá, como é que tu me estás a deixar agora com a tua ignorância? Estou-me a sentir mesmo superior. Mas pronto, eu pessoalmente aprecio a religião católica e em certa parte a religião cristã em geral, mas não tanto, mais a religião católica, se calhar porque sinto uma maior ligação, uma maior herança cultural à religião católica. E gosto de a apreciar, gosto de a estudar, gosto de aprender um pouco sobre ela a nível cultural. Por isso nunca fui muito contra a religião. Acho que tem os seus benefícios. Acho que tem os seus problemas. Como qualquer sistema que foi gerado pelos seres humanos, nenhum deles é perfeito. Este se calhar é menos perfeito que os outros. Se calhar numa certa altura foi mais necessário do que o que é hoje. Se calhar hoje a Igreja Católica e a Igreja Cristã em geral, as religiões em geral já nos deixaram, se calhar, as marcas que nós necessitávamos e se calhar já se começam a tornar um pouco supérfluas e obsoletas, talvez, isso agora depende da opinião de cada um, não é? Nem me quero pronunciar a esse respeito. Quer dizer, já me pronunciei, mas não quero pronunciar declarações muito rígidas, não é? Não quero, pronto. Sim. Tu percebes, é tudo superficial agora. Não era bem isso que eu estava a falar, mas pronto, tu como... Mas é lá perto. Enfim. Eu não tenho problemas com a religião católica. Depois desta conversa toda, era isto que eu queria dizer. Ou com a religião cristã, ou com as religiões em geral. Mais com umas do que com outras, mas mais com certos comportamentos dos crentes em si, com certos dogmas específicos das religiões e não tanto a religião em geral. Ou como conceito abstrato. No entanto, nem todos os ateus são como eu. Uma grande parte dos ateus, uma coisa até se calhar mais moderna, uma coisa mais recente, talvez a partir dos anos 70, 80, 90, algumas pessoas se calhar saberão do que eu estou a falar, algumas pessoas que estão a ouvir isto estão... Se houvessem pessoas a ouvir isto, não é? Mas se houvesse um número suficiente de pessoas a ouvir isto, haveria certamente algumas que me estavam a rogar o pior tipo de pragas e de maldições, ironicamente, sarcasticamente, de pragas e maldições possíveis e imaginárias. Lá no céu e cá na terra. Mas certos ateus modernos gostam muito, sentem quase como se que fosse uma espécie de exemplificação moral serem antirreligiosos. Uma vez que a religião, aparentemente, é responsável, e unicamente responsável, ela e mais ninguém, por todos estes crimes que foram cometidos durante a Idade Média, durante o Renascimento, durante a Idade Antiga, durante o tempo da Idade da Pedra, da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, seja de que idade é que seja, se calhar da Idade Moderna. Não é? Como se nesses tempos não se cometessem crimes sem religião, mas prontos. Como se ainda hoje não se cometessem crimes sem religião, mas prontos, mais uma vez. Tudo culpa dos videojogos. Pois, hoje em dia é culpa de muita coisa, não interessa. E como entendem que serem contra a religião é algo virtuoso, e como entendem que a participação em algum ato religioso é algo, por sua natureza, pecaminoso, usando aqui sarcasticamente, ironicamente, risoriamente, termos religiosos, então têm esta tendência a oporem-se, quer a sua participação, quer a participação dos seus filhos, amigos, direta e indireta, em tudo o que possam considerar um evento, neste caso, como eu mencionei, um comício, um encontro, uma atividade, o que quer que seja, do foro religioso.
mais uma vez, eu não quero pronunciar-me em relação à lei inglesa. Se calhar eles têm todo o direito, legalmente. Não sei, isto foi a tribunal, os tribunais que decidam. Agora eu não sou juiz, muito menos juiz inglês. Mas, no entanto, isto, no meu ponto de vista, no meu prisma, aponta a esta tendência que há de as religiões, especialmente as nossas, as antigas, são assim um pouco alvo de escárnio, um pouco alvo de ódio, e merecido, não é? Como se tivessem a pagar por crimes passados. Neste caso, estes dois palermas, que são palermas, desculpa lá, porque vejamos agora, mais uma vez, trazendo isto de volta para o nosso país, para a nossa sociedade que nós conhecemos. Tu, quando andaste na escola, tiveste religião moral. Tive. Certo? Tiveste ao longo de todo o período que andaste na escola, ou não? 5º, 6º ano. E depois deixaste de ter. Sim. Porque provavelmente não quiseste. Porque provavelmente, como eu, que também tive no 5º e no 6º, chegando ao 6º, chegaste à conclusão: isto é uma grandíssima seca. Por favor, minha mãezinha, meu paizinho, não me inscrevam mais nisto, que isto é uma grandíssima seca. E o que é que aconteceu? Os teus paizinhos não te inscreveram na religião moral para ouvir falar de Jesus Cristo e de Deus e todas essas maravilhas divinas. Por acaso, não. Não? Olha, no meu caso foi assim. No meu tempo não havia. Não se falava disso, cara. No meu caso foi assim. Eu não me quis inscrever porque eu lembro-me que os outros da minha turma tinham. E o que é que a gente fazia? E num ano ou dois, quando eu deixei de ter religião moral, enfiavam-nos a todos numa sala, os que não tinham, não é? Pai, gajos de 2 ou 3 turmas que não tinham, enfiavam-nos todos lá para dentro, com uma professora ou de português, ou de matemática, uma professora qualquer que tivesse ali 1 hora livre por semana. Sim. E a gente ou jogava uns jogos, ou fazia o que quer que seja que essa professora se lembrasse de nos meter a fazer. Não é? No caso da professora de português, fizemos umas peças de teatro, lemos uns poemas, umas coisas. No caso da de matemática, tivemos a ver uns vídeos acerca de matemática, de engenharia, de como a matemática é boa e a estatística. O que quer que seja, elas ocupavam-nos o tempo. A partir, acho eu, do 9º ano para a frente, eu simplesmente tinha o tempo livre. Deixavam-me à solta. Isto era como soltar um cão, caralho. E olha, vai já à solta, agora vai passear, mija e caga onde quiseres, vai abocanhar o que quiseres, vai esfregar-te no que quiseres, faz o que te apetecer, que a gente não tem nada a ver com isso. Desde que andes aqui nas premissas da escola, desde que não saias lá para fora, tu fazes o que te apetecer. Não é? E assim eu ficava. E não havia problemas. No caso da notícia que tu mostraste e que eu quis falar, foi precisamente isto que aconteceu. Estes pais, tal como outros, provavelmente houve uma grande quantidade de pais a fazer exatamente a mesma coisa, só que nenhum deles se lembrou de que é: meu Deus, man, isto é um caso de tribunal, man, os meus filhos estão a ser discriminados, man. Simplesmente deixaram os filhos, isto são putos da escola primária, ou do ciclo, do primeiro e segundo ciclo. Primary school. Pronto, porque sabes que lá a primary school acho que vai até ao 6º ano. Pelo menos na América é assim, não sei se na Inglaterra é. Não interessa. Putos entre o primeiro e o 6º ano, vá, digamos assim. É um tema abrangente o suficiente. É um tema não. É uma consideração de idades abrangente o suficiente. Sim. Deixaram os putos debaixo da supervisão de uma professora, ou para fazer os trabalhos de casa, ou para brincarem nos telemóveis, ou o que quer que seja, que a professora se calhar se lembrasse de os mandar fazer, se ela quisesse, se não quisesse, e os putos lá estão. Mas para estes pais isto não chega. Porque a verdadeira intenção deles não é elevar os filhos de uma atividade religiosa. Porque senão, como no caso dos meus pais, que a minha mãe é o meu pai, que era o meu pai, que era a minha mãe, são os dois, se calhar um termo, uns mais, um mais, outro menos, são tipo, acreditam tipo em Deus, mais ou menos, não sei, se calhar está lá, se calhar não está lá, mas eu não vou à missa, nem ouço religião nenhuma, mas se calhar Deus existe e Jesus se calhar também existiu e disse umas coisas até fixe e tal. Prontos, não são propriamente religiosos, nem seguem nenhuma religião estruturada em si, não é? Uhum. E como tal, não me queriam obrigar a nada. Eu disse que não queria ir porque era uma seca, e que é verdade, a religião moral é muito aborrecida, que é até um dos problemas da religião moral, pelo menos dos gajos que querem pregar a religião, fazerem uma aula tão aborrecida, não é? Quer dizer, ainda era mais... agora já não é, pelo menos no meu tempo não tinha nada a ver com religião já. Olha, no meu tempo ainda tinha, que a gente falava sobre Jesus e sobre a cruz e o caralho, não sei o quê. Pronto, e se calhar melhor, era melhor, e isso eu acho que devia ser obrigatório. Eu acho que devia ser obrigatório, era haver uma aula, e não era só de 40 ou 50 ou 1 hora por semana. Uma aula como as outras, como matemática, como português, como biologia, ou física ou química, ou essas coisas todas. Uma aula sobre a religião.
não sobre a nossa, mas a religião mundial e a moral mundial. Sim. Não é? Até os putos começarem a ter filosofia, mas isso é só no 10º ano, deviam ter uma aula de religião e de moral a sério, não é uma aula de moral, assim, uma moral meia palerma para putos com os desenhos e não sei o quê, ou uma aula sobre Jesus foi isto e foi aquilo, mas uma aula para os putos começarem a ter umas noções acerca das religiões e das morais que existem no mundo inteiro, porque isto ajuda-os a compreender o mundo em si. Ajuda-os a compreender as populações que existem hoje, porque as populações que existem hoje são herdeiras de códigos religiosos e morais milenares. Por isso era bom. Mas pronto, este não é o caso. Isto aqui foi um pequeno à parte. Eu tenho uma grande tendência para a parte, porque eu tenho um pensamento divagante. Isto vai para onde... Eu às vezes tenho que o agarrar para voltar de volta ao tema, que senão eu daqui a um bocado já estava a falar, não sei, já estava a falar de carros. De carros não, porque eu não gosto muito de carros, mas eu já estava a falar de futebol ou da bola e do teor religioso das bolas, ou do canto, mas pronto, do teor religioso do futebol, e eu não quero ir para aí. Neste caso, estes pais não se contentaram com os miúdos deles. Eu ia dizer putos, que eu tinha a minha tendência a dizer putos. Com os putos, vou usar putos, vou falar da minha forma natural, com os putos deles, estarem simplesmente numa sala qualquer, eles mais os outros que rejeitam, que estão no seu direito, no seu direito, perfeito. No meu entender, estão no seu direito, e ainda bem que o têm, que há em países que se calhar não têm. Ainda bem que nos nossos países, neste caso não é o nosso, é na Inglaterra, mas é um dos países ocidentais europeus, ainda bem que tem esse direito, que é eu, embora esteja numa escola que é gerida por uma instituição religiosa, os meus filhos andam lá porque é uma escola pública, é a escola mais perto da minha casa, ou é a melhor escola a que eu tenho acesso para os meus filhos, que eu quero lhes dar a melhor educação que tenho disponível. E ainda bem que estes pais podem dizer, o meu filho, embora esteja nesta escola, não participa nestas atividades religiosas. Ainda bem que é assim. O problema é que estes pais não se contentam com isso, porque o verdadeiro problema deles é que eles sentem que os filhos estão de certa forma a ser discriminados. Porquê? Porque não pertencem à maioria. Era quase como se eles quisessem que esta escola é religiosa, mas eu queria que não fosse. Eu queria que a maioria não fossem religiosos. Eu queria que os gajos que vão a esta atividade religiosa, a esta tarde de rezas, ou de rezar o terço, ou de sermões, ou o que quer que seja, eu queria que fosse só a minoria dos esquisitoides é que vão para lá. Eu queria que os meus filhos estivessem na maioria das pessoas sensatas, inteligentes, dos pais progressivos, dos pais modernos, em que os filhos rejeitam todos a religião. Os meus filhos não participam nestas coisas e os outros todos também não deviam. O que é que eles querem? Querem que os filhos tenham uma alternativa. E qual é que é essa alternativa? O que é que eles querem que os filhos tenham, na realidade? Já têm os filhos com uma professora qualquer. Os filhos fazem o que lhes apetece. A professora, e isto eles já podiam alegar, se calhar, que o tempo era melhor aproveitado se essa professora que está com os miúdos, que eu não sei se é verdade ou não, porque um gajo só vê isto que está aqui no artigo, e isto que está aqui no artigo foi o que os pais disseram. Os queixosos, neste caso. Não é? Isto é aquele caso de dizer cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não é? É verdade. É exatamente isto que isto é. O que é que eles queriam? Que os filhos tivessem o quê? Uma aula à parte, uma aula em que... É quase como se quisessem... Os filhos deviam ter uma aula específica para lhes ensinar aquilo que nós achamos que é correto e moral. Meu Deus. É que uma escola ensinar os dogmas quaisquer, os rituais quaisquer de uma religião é fácil. É uma. Pegamos nos putos todos e atiramos todos para o mesmo saco. Não é? Agora, se cada pai chega à frente e acha que quer o filho a ser ensinado em oposição, não é? A esta educação, não é? Como alternativa a esta educação, ou esta atividade religiosa, os meus filhos deviam ser ensinados, tipo, numa educação humanista, man, numa educação progressiva, man. Isto são termos abstratos. Estes pais têm essa caracterização, essa interpretação destes conceitos, outros pais terão outra. Porque certamente que estes pais, se calhar, são muito liberais e muito à frentex e não sei o quê, e são contra a religião por causa disso. Se calhar, depois também há uns pais que, embora não sejam religiosos, até podem ser muito retrógradas ou conservadores. Daí surge uma dificuldade de pagar nos putos que não querem esta religião, que são todos atirados para o mesmo saco, pagar nos putos que não querem entrar para esse saco, e depois atirá-los para sacos também. Por acaso, nesse caso era quase preciso um saco para cada 2 ou 3 miúdos. O que é um bocado mais difícil. Não é? Neste caso, o problema destes pais não é só que os filhos são obrigados a frequentar estas diatribes religiosas.
que eu até acredito que existe uma certa pressão. Porque quando eu era pequeno e fui para a catequese, não era porque eu fosse grande crente em Deus. Mesmo em puto, 5, 6 anos, 7 anos, que os meus pais nunca me incutiram muito disso, eu nunca fui à missa, não é? Quer dizer, nunca fui à missa até ter 6 ou 7 anos. Fui batizado e acho que foi só por causa das famílias mais rurais, não é? Das ascendências familiares mais rurais que eu tenho, não é? Acho que foi só quase por causa disso. Foi um mero resquício cultural, familiar, uma mera herança religiosa da família. Sim. Para fazer a vontade. Eu nunca fui à missa além disso. Até entrar para a catequese. Porquê é que eu entrei para a catequese? Porque os outros iam todos e eu também queria ir atrás deles. Porque eu tinha 6 ou 7 anos. Por isso eu não vou negar que essa pressão existe. Mas essa pressão existe sobre as crianças, não existe sobre os pais. E quem se foi queixar ao tribunal não foi a criança, foi o pai. As crianças são sujeitas a pressões inúmeras e infindáveis. Cabe aos pais tomar decisões, que é para isso que lá estão. Uma criança de 6 ou 7 anos não vai a tribunal. Porque ela não é capaz de tomar decisão que seja. Não é? Logo, neste caso, o problema é dos pais. E se o problema é dos pais, qual é o problema dos pais? É que o filho não só não foi escusado, ou não só não deveria ser escusado de ir à missa, não é? Falando assim num termo mais nosso, mais português, não é? Neste caso é de ir à missa, sei lá, ir a este comício religioso, ou seja lá o que seja, o que é que eles chamam isto. Os filhos não foram escusados, como ainda deviam ir para uma aula qualquer específica em que lhes ensinavam aquilo que eu quero que lhes ensinem. Isto não pode ser assim, nenhuma escola funciona assim. Como eu já disse, quando eu não tinha religião moral e tinha uma aula, quando não me deixavam à solta, isto já, como é óbvio, era quando já era mais velho, quando já andava no 9º ano, para a frente, eu ia para uma professora e a professora fazia o que lhe apetecia. Só tinha que nos ocupar durante aquela hora. Só tinha que não nos deixar andar à solta como se fôssemos uma matilha de cães selvagens. Isso tomar conta de vocês. Basicamente, ela era a pastora, nós éramos as cabras. Não é? Por isso é que ela nos fechava a porta. Não fechava, mas não nos deixava sair. Ameaçava-nos se a gente quisesse sair. Punha-nos falta ou reprovava-nos ou uma coisa qualquer. Uma coisa que metia medo na altura e que hoje é insignificante. Mas prontos. Depois o que ela fazia com esse tempo, isso era problema dela. Neste caso, se esta professora que fica responsável por tomar conta destes miúdos não quer fazer nada e os deixa a brincar nos telemóveis, isso não é problema da escola, ou de certa maneira não é propriamente problema da estrutura da escola em si, de forma geral, é problema das ordens que a escola dá a essa professora ou do que aquilo que a professora quer ou não quer fazer. Isto não é um problema de leis, de tribunais, de direitos humanos. Isto é um problema do funcionamento da escola ou então do empenho do professor que fica a tomar conta dos miúdos, de querer ou não querer fazer alguma coisa. E se para os pais o que quer que seja que a professora faz ou deixa de fazer não é suficiente, se calhar também é um problema deles. Porque pensam que só porque os miúdos não vão à missa, que devem ir à igreja que os pais conceberam na cabeça deles. Neste caso não é uma igreja religiosa, é uma igreja ideológica, é uma igreja moral, é uma igreja do que quer que seja. E para isso podem ensinar os miúdos em casa. Agora, querer que a escola lhes faça as vontades, como se os miúdos deles fossem alguns aristocratas especiais, alguma estrela, alguma bendição de Deus que veio à Terra para salvar o mundo, isso é que não. Não porque seja algum problema, mas não porque é impossível. Logo, os pais querem ensinar um ensinamento moral, humanista e ateu aos filhos, que o façam em casa. Não seja a escola incumbida disso. A escola faz aquilo que achar melhor, ou o professor, neste caso, manda o professor fazer aquilo que a escola acha melhor, ou que o professor em si dá liberdade ao professor de fazer aquilo que ela acha melhor, e os pais a única coisa que se podem queixar é do professor fazer ou não fazer, da escola dar ordens ou não dar ordens. Agora tribunais, por causa disto. A mim parece-me mais ódio à religião do que propriamente amor à educação dos filhos. Chegamos assim ao fim deste ensaio. Espero que tenham gostado. Se concordaram ou não, isso é com vocês. Pois. Sigam-nos. Já sabem, desde o primeiro episódio, vi-se logo que eu tenho opiniões um pouco, assim, à margem da lei. Se não concordaram, deixem nos comentários. Há um Instagram agora. Olha, essa coisa que eu defendo é sempre a opinião, é a liberdade de opinião e liberdade de expressão.
Digam. Podem me chamar os nomes todos que quiserem. Desde que me deixem que eu chame também de volta. Que eu não chamo, eu sei muito bem que não chamo, que eu não vou chamar nomes a ninguém, porque eu quero é que toda a gente venha ver isto. Mas pronto, eu não chamo nomes a ninguém, eu sou tão bonzinho. Muito boa pessoa. Mas é isso. Sigam-nos no Instagram. Há mais alguma coisa? Podbean, Spotify, iTunes. É isso. Há de vir no site um e dia Facebook, destes. ainda não temos Facebook. Não há Facebook. Olha que a minha mãe disse-me que ela está no Facebook. Está no Facebook? Não temos Facebook. Não, deixa para criar um Instagram. Deixa fazer um Instagram. Um Instagram? Então, mas eu também quero um Facebook, caralho. Então, mas no Facebook é onde está toda a gente fixe. Temos fixe, mas é isso. Sigam-nos as coisas. Há de haver um site. Olha que a minha professora de francês do nono ano está no Facebook. Está no Facebook. Se ela está no Facebook, nós também temos que estar. Vai lá ter com ela então. Fogo. Adeus.